Olha, com alegria nós chegamos mais uma vez até você com o programa Andando com Cristo. Este programa que chega até você através da TV Gran Dourados é produzido pela Igreja Presbiteriana de Dourados, que tem a alegria também de convidar você e a sua família para participarem das nossas programações. Sempre aos domingos, às 9 horas da manhã, nós temos a escola dominical e às 19 horas o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Se algum dia você quiser participar conosco, com a sua família, são convidados, são muito bem-vindos. Também a TV Gran Dourados transmite o nosso culto todos os domingos, ao vivo, às 19 horas. Pode ligar o seu canal e você vai acompanhar também esta programação, o culto da Igreja Presbiteriana aqui de Dourados. E também nós queremos lembrar a você e a sua família que a igreja trabalha com toda a faixa etária, desde as crianças até os idosos. Nós temos no sábado, a partir das 14 horas, programação com as crianças, com os juniores, que são de 11 a 13 anos, e a partir dos 6 anos. Então tem as crianças até 11 e os juniores até os 13. Você também pode trazer seu filho, sua filha para participar das programações da igreja. Durante a semana nós temos o curso de teologia na quarta-feira. Na terça-feira temos a reunião de oração das mães e dos pais. E o restante da semana, nossos grupos familiares se reúnem nos lares e será uma alegria ter você e a sua família fazendo parte de um dos nossos grupos familiares, estudando a Palavra de Deus e sendo alcançados pela Palavra do nosso Deus. A Igreja Presbiteriana é uma igreja que tem por cuidado o zelo com a pregação da Palavra de Deus, a exposição da Bíblia, a pregação fiel das Escrituras. Então é uma alegria receber você e a sua família e fazermos parte da sua história, da história da sua família, dos seus filhos, tá bom? Fica aí o convite e aguardamos recebê-los aqui na igreja em breve. Nós vamos para o intervalo e voltamos. Hoje quero falar sobre a criação dos filhos, o dever que os filhos têm para com os pais e a autoridade que os pais têm sobre os filhos na criação dos filhos. Educar filhos, você sabe, não é tarefa fácil. Nós vamos para o intervalo e voltamos já para tratarmos deste assunto. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Hoje nós vamos tratar sobre a educação, a criação de filhos. Não é uma tarefa fácil, você sabe disso.
Se você já criou filhos ou está criando filhos, você sabe que não é uma tarefa fácil. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, pelo menos nós temos um padrão para seguirmos. Temos uma orientação, um ordenamento seguro, onde nós podemos desenvolver o nosso projeto de vida ao lado da nossa família e podemos estabelecer critérios, padrões. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo de número 5, ele fala sobre a família cristã, o papel do marido, o papel da mulher. E no capítulo 6, Paulo faz referência aos filhos dentro da estrutura do lar. Nós vamos ler aqui Efésios capítulo 6, os versículos de 1 a 4, para você acompanhar conosco, e depois vamos estabelecer aqui o que a palavra, ou esclarecer o que a palavra de Deus nos ensina sobre este assunto, a relação dos filhos com os pais e dos pais com os filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a face da terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quero entender com você esse assunto. A autoridade dos pais na educação dos filhos e os deveres dos filhos para com os pais. Isto dentro de um contexto de proteção da vida. Alguém observou que nós, a nossa geração de pais agora, você que está aí criando seus filhos, diz que a nossa geração de pais atuais, nós somos a última geração de filhos a obedecerem os pais e somos a primeira geração de pais a obedecerem os filhos. Isso é uma vergonha para nós carregarmos esse slogan sobre a nossa testa. Isto é uma falta de discernimento do nosso papel como pai e é uma falta de transmitir aos nossos filhos o papel deles como filhos. Presta atenção aqui, pais. Deus colocou os pais com autoridade sobre a vida dos filhos. Nós somos autoridade sobre a vida dos nossos filhos. E somos nós que temos a responsabilidade de transmitir isto a eles e de levá-los ao discernimento e ao conhecimento deste assunto tão notório nas páginas das Escrituras. Uma sociedade que as famílias não educam os seus filhos sobrecarregam os tribunais de justiça e os presídios. É por isso que nós temos um dever sagrado de educar os nossos filhos. Os filhos devem obedecer aos pais. E os pais devem assumir a responsabilidade da educação dos filhos. Este é um dever que compete a nós. O termômetro da pregação dos profetas de que o caos havia estabelecido na sociedade, o caos moral e o caos espiritual, é que os filhos não obedeciam mais aos pais. O filho se levanta contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa, já dizia o profeta Miqueias. O termômetro de uma sociedade que havia perdido os parâmetros é que os filhos não queriam mais obedecer os pais. O apóstolo Paulo fala do caos da sociedade e da falta de referência da sociedade e da dificuldade de viver em sociedade quando esses critérios são perdidos
quando esses valores fundamentais da família são perdidos. Escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, ele fala assim: sabe, porém, nisto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, desobedientes aos pais, atrevidos e irreverentes. Desobedientes aos pais. Esse é o termômetro de uma sociedade que está afundada num caos moral e espiritual. É que os filhos não querem mais obedecer os pais. E esse texto nos mostra alguns exemplos ou algum ensinamento muito importante para nós. Então, preste atenção, pai, que às vezes você está meio perdido, você, mãe, está meio perdido, sem saber, até com medo de assumir a sua responsabilidade com os seus filhos. Talvez você, filho, perdeu a referência e se pergunta: por que eu tenho que obedecer o meu pai? Até porque nesta era tecnológica, parece que em muitas coisas os filhos estão até na frente dos pais. E por que eu tenho que obedecer o meu pai? Não é porque eu sei operar o meu celular e ele não sabe, ou que eu tenho que baixar o aplicativo no celular dele, é que eu não tenho que respeitá-lo, amá-lo, reverenciá-lo, como a palavra de Deus exorta. Então o texto aqui está dizendo: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Observa que Paulo, ele nem busca argumento para justificar ou para alicerçar a sua afirmação. Por que os filhos precisam de obedecer a vossos pais? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Simplesmente por isso, porque isto é justo. Isso significa que o contrário é injusto? O contrário não representa os princípios de justiça estabelecidos na palavra de Deus para o bem-estar do homem, para a proteção da vida humana sobre a face da terra. Ou seja, é ordem de Deus que os filhos obedeçam os seus pais no Senhor, no temor do Senhor, porque isto é justo. E Paulo aqui conclama o 5º mandamento da lei de Deus, que é o primeiro mandamento da 2ª tábua da lei, que trata do nosso relacionamento com o nosso próximo. E neste mandamento, que é o 5º mandamento dos 10 estabelecidos por Deus, entregues a Moisés, que é: honra o teu pai e a tua mãe. E Paulo diz aqui que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a face da terra. Presta atenção nisso. Já falei isso aqui em outros programas. Honrar é mais do que obedecer. Obedecer se limita a você cumprir e submeter a uma ordem que te foi dada. Falou para você não fazer, você não faz. Mas às vezes não faz murmurando, não faz reclamando, obedece, mas obedece a duras penas. Então o mandamento não te manda apenas obedecer. Paulo está dizendo: filhos, obedecei vossos pais. Honra teu pai e a tua mãe. Honrar é mais do que obedecer. Honrar significa o seguinte: jamais farei qualquer coisa que possa trazer desonra à minha casa paterna. Você já pensou se a nossa sociedade, todas as pessoas, tivessem esta consciência do 5º mandamento da lei de Deus: honra teu pai e a tua mãe? Se todos nós, adultos, crianças, jovens, tivéssemos este conceito do mandamento no nosso coração: jamais farei qualquer coisa que possa trazer desonra à minha casa paterna. Já pensou se aqueles homens que nós estamos vendo aí na televisão, presos pela Polícia Federal por ter roubado a nação, corrompido, apartamentos cheios de recursos e dinheiro?
Se eles tivessem esse princípio moral no coração, jamais farei qualquer coisa que possa trazer desonra à minha casa paterna, fala a verdade, nós estaríamos morando e convivendo numa sociedade muito melhor. Muito melhor. Então honrar é mais do que obedecer. Seu pai, sua mãe já podem até ter morrido, partido deste mundo, não está mais aqui entre nós, mas na sua consciência moral, você sabe, jamais farei qualquer coisa que possa trazer desonra, vergonha à minha casa paterna. Então honrar é mais do que obedecer. E Paulo reforça aqui o argumento quando ele diz o seguinte: para que te vá bem. É o primeiro mandamento com promessa. Normalmente o mandamento da lei de Deus, ele vem acompanhado não de promessa, mas de ameaça, de maldição. Se você não fizer isso, vai acontecer isso, isso, isso com você. E aqui não, é um mandamento com promessa. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a face da terra, ou, como diz uma outra versão, para que tenha uma vida dilatada sobre a face da terra. Você quer ir bem? Então aprenda a honrar o seu pai e a sua mãe. Ter uma vida dilatada sobre a face da terra significa nem sempre viver muitos anos, mas os anos que Deus te der sobre a face da terra, você vai vivê-los bem, se você honrar a seu pai e a sua mãe. É um mandamento com promessa, porque ninguém desafia a Deus e sai impune. Ninguém desobedece os mandamentos de Deus e sai ileso, impune, sem as devidas consequências, obviamente. Só que este mandamento é para que te vá bem. Olha, filho, se você quer ir bem na sua vida, aprenda a honrar, a obedecer o seu pai e a sua mãe. É um mandamento com promessa. Se você ler Provérbios, por exemplo, você vai ver quantas vezes aparece lá no livro de Provérbios o reforço deste mandamento. O filho sábio alegra o coração do pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Quantos provérbios que reforçam este mandamento e que estão ancorados neste mandamento. Lares que os filhos aprendem a obedecer os pais são lares que formam para a sociedade cidadãos de bem. Queridos pais, a nossa sociedade está muito carente de cidadãos de bem, que honra pai e mãe. Filho que obedece e honra pai e mãe, ele vai ter mais facilidade quando ele casar para conviver com o marido, com a esposa. Ele vai ter mais facilidade para conviver com seus colegas de trabalho, com seus superiores. Ele aprendeu a honrar e a obedecer o pai e a mãe. Ele não vai ter dificuldades muitas de relacionamento pela vida. Mas quando não aprende, quando não honra os pais, quando não obedece, quem mais ele vai obedecer? Um filho que não obedece pai e mãe, não vai obedecer a polícia ou as autoridades, não vai obedecer ninguém. Ele vai achar que não deve obediência a ninguém. Então, filhos, obedecei vossos pais no Senhor, para que te vá bem e tenha uma vida feliz, bem-aventurada, abençoada sobre a face da terra. Faça uma avaliação da sua vida. Pode ser que em algum momento você carrega sequelas na sua vida por não ter obedecido a seus pais. E você pode chegar diante de Deus e confessar a Deus e pedir o perdão de Deus, e Deus vai te abençoar, te perdoar e te dar um novo rumo à sua vida, à sua história. Seu coração vai caminhar com mais alegria. Até aqui nós falamos da relação dos filhos com os pais. No próximo bloco nós vamos inverter o quadro, falar da relação dos pais com os filhos. Não saia daí, nós voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar.
Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Esse segundo bloco nós vamos falar o inverso, a relação dos filhos com os pais. Falamos no primeiro, agora dos pais com os filhos. E olha o que a palavra de Deus diz aos pais: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criar filhos não é tarefa fácil. Conta que um seminarista escreveu um livro, a sua monografia de conclusão do curso de bacharel em teologia, e deu o seguinte título. O professor elogiou e mandou que ele publicasse em livros, e ele publicou com o seguinte título: 10 regras para se criar filhos obedientes. Acontece que esse seminarista era solteiro e depois do passar dos tempos foi para o ministério, casou, se tornou pastor, e passados uns tempos aquele livro vendeu muito e foi pedido que ele fizesse uma segunda edição, mas aí ele já tinha seus 2 filhos, já estavam grandinhos, aí na casa dos 7, 8 anos. Então ele falou para a editora: olha, eu posso publicar, mas eu queria fazer só um ajuste aqui no tema, na capa do livro. E a editora disse prontamente: pode fazer o ajuste. Então ele escreveu lá assim: 10 conselhos para se criar filhos obedientes. Ele já mudou de regra para conselho. Passado um tempo, aquele livro vendeu, saiu, esgotou, a editora chama ele de novo e fala assim: vamos reeditar aquele livro, foi um livro bem sucedido. Ele falou: sim, mas eu queria fazer um ajustezinho na capa, no tema do livro. A editora prontamente: pode fazer o ajuste. E ele então, os seus filhos já estavam aí na casa dos 16, 17 anos, então ele escreveu lá na capa do livro: 10 possíveis conselhos para se criar filhos. Já tirou o obediente e já colocou possíveis conselhos. Não existe uma regra universal para se criar filhos obedientes. Nós temos que saber que os nossos filhos traz a natureza nossa e a natureza dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e do pecado original. O salmista diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Nossos filhos também são pecadores, que carecem da graça de Deus, da misericórdia de Deus, dos cuidados de Deus e do novo nascimento, do tratamento de Deus com eles. Então nós temos que orar pelos nossos filhos e apresentá-los diante do Senhor. Além disto, o texto aqui nos ensina que nós, como pais, não devemos provocar os nossos filhos à ira. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Como que os pais podem provocar os filhos à ira? A ideia aqui do texto é fazer injustiça com os filhos. Nós não podemos praticar injustiça com os nossos filhos.
Precisamos ser justos, honestos e corretos com os nossos filhos. Tratá-los com respeito e com dignidade, sem privá-los da correção, da orientação e da educação. Mas aqui, o que seria fazer injustiça com os filhos na prática? Por exemplo, você tem mais de um filho, você tem preferência por um em detrimento do outro. Tratá-los com preferência. Nós não podemos tratar nossos filhos tendo preferência por um em detrimento do outro. Isso seria fazer injustiça, amar um mais do que o outro. Como pais, nós temos que ter medida justa até do amor para com os nossos filhos. Outro critério de não fazer injustiça ou não provocar nossos filhos à ira significa tratá-los numa relação de confiança. Tem pais que só tratam os filhos com desconfiança. Mesmo que ele não tenha feito nada errado, o pai fica acusando, ou a mãe, como se ele tivesse feito alguma coisa errada. Me lembra a história de um filho que o pai sempre fala: não, você é ladrão. Até que um dia o filho falou assim: eu vou roubar, porque meu pai acha que eu sou ladrão. Então, tratá-los com justiça é não tratá-los também com desconfiança. Os nossos filhos precisam de ter um voto de confiança da nossa parte. Também não provocá-los à ira significa tratá-los com o mesmo padrão de vida que nós. Nós não podemos hoje, como pais, cair naquela assim: não, eu ia para a escola a pé, agora meu filho, se quiser, vai a pé. Mas seu filho vê, você não vai a pé nem no mercado da esquina, nem na farmácia, nem na padaria. Então, quer dizer, você vai andar de carro e seu filho a pé. Tratá-lo com um padrão social diferente do seu seria fazer injustiça, mais ou menos seria isto. Então, não provocá-los à ira não significa aquele momento que você corrige o seu filho, ele fica irado. Não, você precisa de educar o seu filho, mesmo que em algum momento ele não entenda a disciplina, a correção e fique um pouco exaltado. Mas não provocá-los à ira é não fazer injustiça nesses critérios que nós já dissemos aqui. A educação dos filhos, ela tem uma escada, ela tem alguns passos que são importantes e que a Bíblia nos ensina, e encontramos esses passos na Palavra de Deus. O primeiro passo para a educação dos filhos é o ensino. Aqui Paulo fala assim: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. No contexto genérico das Escrituras, ou no contexto geral, melhor dizendo, das Escrituras, nós temos que dar alguns passos na educação dos nossos filhos. O primeiro deles é ensinar os nossos filhos. Ensiná-los. Você nunca deve cobrar do seu filho uma coisa que você não ensinou a ele ou a ela. Ensinar. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, pai, o primeiro passo da educação de filhos é ensiná-los, dedicar tempo, esforço, dedicação ali perante eles, de ensiná-los a fazer a coisa correta. Muitos pais querem deixar o filho aprender com a lei da natureza. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Em Deuteronômio capítulo 6, nós lemos assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teu filho, e dela falarás andando pela sua casa, ao deitar-te, ao levantar-te, também escreverás nos umbrais das portas. Você vai ensinar isso para o seu filho, os mandamentos do Senhor, o temor do Senhor. Ele vai te obedecer à medida que o temor do Senhor estiver no coração dele. Então, ensinar é o primeiro passo. Nunca cobre do seu filho ou da sua filha aquilo que você não ensinou a ele ou a ela. O primeiro passo da educação dos filhos é o ensino. Tem que ensinar. O segundo passo é a admoestação. Essa palavra que aparece aqui em Efésios
6:4, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa palavra admoestação quer dizer uma disciplina verbal, quando os pais chamam a atenção do filho, ou quando corrige verbalmente, mais ou menos assim: olha, meu filho, eu já te ensinei sobre isso, você está fazendo errado, mas não é por falta de ensino, eu já te ensinei que o correto não é assim, que o certo não é assim. Então é corrigir verbalmente, admoestar é avisar, é aconselhar, é alertar a consciência do filho para aquilo que você já ensinou. Então a palavra é admoestar, que é chamar a atenção verbalmente. Este é o segundo passo. Você já ensinou, continua fazendo a coisa errada, você vai então alertá-lo, admoestá-lo, chamar a atenção. Aquele famoso pito, né, que os pais dão nos filhos, ou correção verbal, quando eles estão fazendo coisas erradas. Segundo os critérios bíblicos, o próximo passo, se você já ensinou, já admoestou, é a disciplina. Paulo fala aqui: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa disciplina é uma correção já mais dura, mais firme, ou seja, é no caso de os pais já apresentarem algum castigo físico, privar de liberdades. Muitos pais hoje, você não vai mais ligar então a televisão, você não vai assistir aquele desenho, já vem uma disciplina mais rígida. A Bíblia chega a falar até do uso da vara, quando o filho é muito teimoso ou teimosa e não quer obedecer, se recusa a obedecer. Provérbios 22:15 fala assim: a estultícia, que é a teimosia, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então, aqui já está falando de uma correção mais firme, até mesmo em algum aspecto físico, mas nunca a Bíblia nos manda espancar ou violentar os nossos filhos. Corrigi-los, sim. Violentá-los, jamais. Então não podemos corrigir, misturar as coisas, mas uma disciplina mais firme cabe. Eu estava lendo um livro do John MacArthur, um escritor americano, e ele dizendo que foi feita uma pesquisa com a quantidade de casos nos Estados Unidos desses filhos que pegam uma arma, alunos, estudantes, e vai lá e atira nos colegas. Então foi feito um levantamento do quadro psiquiátrico, psicológico destes jovens atiradores. E se concluiu que a maioria deles, quando apresentava algum desvio de conduta que deveria ter sido corrigido pelos pais, em vez de correção, os pais levavam para psicólogos, psiquiatras, pediatras, etc., e tratava como um desvio de comportamento. Ele é hiperativo, hiper aquilo outro, e em vez de correção, era dado a essa criança um entorpecente, algum remédio lá para acalmar os nervos, e passava a raiva, voltava tudo ao normal. Ou seja, quando ele deveria ser corrigido para que a sua natureza fosse ajustada, a sua conduta, o seu caráter fosse ajustado, tratou com entorpecente. O que essa criança aprendeu? Aprendeu a não controlar a sua raiva, aprendeu a não administrar a sua própria natureza, que todos nós temos uma natureza inclinada para aquilo que não é certo, e então aprendeu que quando ele tivesse alguma crise, ele teria que recorrer aos entorpecentes. E você sabe as consequências amplas disto no contexto da nossa sociedade. Em muitos momentos, nossos filhos precisam de correção mesmo, mais do que outro tratamento. Mas o primeiro passo foi o ensino, o segundo passo a admoestação, o terceiro passo a disciplina. Mas lá na lei de Moisés, dentro da estrutura das ordenanças de Deus, das leis civis ao povo judeu no Antigo Testamento,
nós encontramos um quarto passo muito difícil, que era o apedrejamento. A pena capital era aplicada a um filho rebelde e contumaz. Está em Deuteronômios capítulo 21, versículos 18 a 21. Ou seja, depois que os pais ensinavam, depois que os pais admoestavam este filho, depois que os pais fustigavam esse filho com a vara para que ele se corrigisse, e o filho não se corrigia, os pais desistiam da correção do filho, mas eles não exerciam o pátrio poder como no Império Romano. No Império Romano, o poder dos pais sobre os filhos eram tão grandes que os pais tinham direito até de tirar a vida dos filhos se eles não obedecessem. Mas na cultura judaica não. Mas esses pais declaravam este filho rebelde e contumaz. Levava este filho até os juízes, os anciãos da cidade, entregava-lhe este filho desobediente, rebelde, e fazia uma denúncia formal contra ele perante os juízes da terra e dizia: este nosso filho é rebelde e contumaz, não ouve a nossa voz, nem mesmo depois de ser fustigado com vara, ele é dissoluto e beberrão. Os juízes julgavam o caso e se o filho era declarado de fato rebelde e contumaz, ele era levado até a entrada da cidade, chamava os homens da terra e apedrejavam aquele filho ali. Ele era morto. Em cima do seu cadáver era colocado um monturo de pedras para que todos que passassem ali olhassem para aquele monturo de pedra e lembrassem: esse monumento tem aqui debaixo um filho rebelde e contumaz, que não aprendeu a obedecer os seus pais, as primeiras autoridades que Deus coloca sobre a nossa vida, que é a vida dos nossos pais. Então, assim era tratado o filho rebelde e contumaz no contexto judaico do Antigo Testamento. Aí você fala assim: pastor, isso é muito severo. Mas se você fizer uma análise mais profunda, você vai ver que nos nossos dias não é diferente. O que tem acontecido com filhos que não obedecem aos pais e crescem rebeldes, contumazes, dissolutos, beberrões e que entram para a vida do crime, das drogas? O que tem acontecido com eles? Não são mortos pelo sistema legal do nosso país, mas são mortos pelos traficantes, são mortos pelas milícias, ou até mesmo pela polícia, ou vão superlotar os nossos presídios. Esta pena, ela continua de uma forma ou de outra acontecendo. Então, pais, nós temos que assumir a autoridade que Deus nos dá sobre os nossos filhos, ensiná-los, admoestá-los e, se for o caso, corrigi-los, porque nossas mãos são mais amorosas e misericordiosas para corrigir os nossos filhos do que o punho duro do Estado. As nossas mãos são amorosas, corrigem com amor, mas o punho do Estado é pesado, e a palavra de Deus diz que o Estado, ele tem o poder da coerção, e não é à toa que ele carrega a espada. Ou seja, se nossos filhos não aprendem a obedecer os pais, eles vão enfrentar duras consequências nas suas vidas, e eles não vão bem. Se você ama o seu filho, você vai educá-lo, admoestá-lo e corrigi-lo para que ele vá bem e seja de longa vida sobre a face da terra, porque é um mandamento com promessa, e não é papel da igreja nem papel do Estado a educar os seus filhos. A educação dos filhos é um papel prioritário da família. A igreja,
a escola, em nome do Estado, são parceiros da família, mas a responsabilidade primária é da família. Então, filhos, obedecei vossos pais, honra teu pai e tua mãe, que é mandamento com promessa, e vós, pais, não provoquem os filhos à ira, mas criam seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E que Deus nos dê graça ao coração, porque precisamos muito de sabedoria para educar os nossos filhos num mundo tão cruel como nós vivemos. Mas a palavra de Deus diz que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá sabedoria aos homens. Deus te abençoe, abençoe os pais e os filhos. Nós vamos para o intervalo e voltamos para orar pela sua família. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Olha, chegamos aqui à conclusão do programa Andando com Cristo. Hoje falamos sobre a criação dos filhos e os filhos obedecerem os pais e os pais educarem os filhos. Vamos orar por você e pela sua casa. Vamos falar com Deus. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Oração. Senhor Deus, nós oramos pelas famílias, pelos pais e pelos filhos que nos acompanham nesta hora. Pedimos a Tua bênção sobre a casa de cada um dos nossos telespectadores. E por onde este vídeo percorrer, nós pedimos a Tua bênção sobre aqueles que nos acompanham. Oramos pelo nosso país, porque temos as nossas prisões e os nossos tribunais superlotados, porque os filhos não querem obedecer os pais. Dê coração obedientes aos nossos filhos, para que no temor do Senhor eles aprendam a ouvir os conselhos dos pais e aceitar a correção e a disciplina dos pais. Oramos para que haja harmonia dentro dos lares, sem palavrões, xingamentos e desrespeitos, mas que a doçura do Teu Evangelho, da Tua graça, em Cristo Jesus, chegue ao coração desta família, deste pai, desta mãe, deste filho e desta filha. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Continue aí na programação da TV Grandourados, a TV da família Dourados. Oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar, pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre, quando eu oro, a terra estremece. quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, Potestade